Agora, aqui o Rodrigo José me manda uma carta é, sobre a situação da educação universitária no Brasil. Ele pretende me formar em filosofia, pra, mas a verdade é que quando somos ignorantes em assuntos que outros dominam, esses outros nos dominam e podem nos manipular. Mas acredito que hoje em dia, mais hoje em dia em ética profissional. Tá, pá, 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 pá. É, Ele se refere aos formadores de opinião que estão formando a maneira como pensa a sociedade moderna futura, os futuros intelectuais como Emir Sader, Mariana Soares, João Carlos Kifuri, Cortina de Moraes e muitos outros. A minha pergunta é, como um aluno de uma universidade como a USP ou a Unicamp vai debater, vai se dar conta de que, está sendo ensinado, de que aquilo que está sendo ensinado não é verdade? O que me preocupa é como saber distinguir esses parasitas intelectualoides que estão em massa nas universidades e conseguem ter mais conhecimento que os outros, moldaram a seus modos da história. Ora, ter mais conhecimento do que o aluno recém-chegado é coisa mais fácil. Qualquer professor tem, por definição. O problema é o seguinte, é o quanto. Se ele tem apenas o suficiente para te enganar e assustar, então é evidente que é um charlatão. Agora, o que eu recomendo é o seguinte, que eu sempre recomendei aos meus alunos, você estude rapidamente e fique sabendo mais do que eles, velho. E em seguida não os respeite mais. Quer dizer, cobre, exija, desmascare. Você pensa que vai prejudicar a sua carreira por causa disso? Não, já. Vários alunos meus já testaram. Quer dizer, estudaram a matéria profundamente. Quando o professor falava uma besteira, ele falava: não, professor, não é assim, é do outro jeito. Corrigiu o professor todo dia. O professor ficava aterrorizado e dava 10 para o sujeito até o fim do curso. Ele não vai querer se meter e enfrentar um leão. Tá certo? Então, o segredo é o seguinte: não tem fórmula mágica. Você tem que estudar mais do que os caras. O que eles falaram, você anota e você vai lá na bibliografia e confere. Sempre procure encarar o mesmo assunto desde 3 ou 4 ou 5 ou 10 pontos de vista diferentes. Se eles não te dão as fontes para isso, você mesmo vai ter que procurar. Ou, se é o caso, pergunta para mim. O cara recomendou um livro que diz tal coisa, quero um livro que diz o contrário. Eu indico um. Né? Também aqui, o mesmo Rodrigo José pergunta, qual é a receita para se tornar um bom filósofo verdadeiro intelectual hoje em dia? Fala, olha, as condições da vida intelectual, eu acho que a primeira delas, né, você tem que ter amplitude de conhecimento, quer dizer, você tem que se interessar por todos os campos que são correlatos àquele que mais lhe interessa. Se você está interessado, por exemplo, vamos falar em letras, você vai ter que estudar história, você vai ter que estudar ciências sociais, vai ter que estudar filosofia, vai ter que estudar religião, tudo aquilo que dá o contexto do que você está estudando. Mas acontece que é o seguinte, uma vez num curso no Paraná, eu disse aos alunos que, vamos dizer, um estudioso acadêmico, para ele se manter atualizado, ele tem que ler 80 livros por ano. Metade da sala desmaiou, outra metade saiu correndo. Não, professor, isso é muito brutal, 80 livros por ano, né? Então, mas isso aí é o mínimo, isso é o que se deve fazer. Eu lembro do tempo do Zé Guilherme Melchior, o Zé Guilherme Melchior lia livro pra caramba, ele citava todos, botava lá edição, parte. O pessoal achava ruim. Eles acharam, não, isso aí é exibição. Falaram, mas peraí, eles não sabem nem que você citar as fontes faz parte das obrigações, né, do acadêmico. Então, e sobretudo eles ficavam mordidos porque o Zé Guilherme Melchior tinha lido coisas que eles jamais iam ler na vida. Aí comigo faz a mesma coisa, também cito as coisas, eles ficam mordidos. Né? Daí leva assim, depois eu cito um livro, 10 anos depois aparece um monte deles citando o mesmo livro como se fosse pela primeira vez. Né? Então, a primeira coisa é a amplitude. Segunda coisa, você tem que estudar, sobretudo, os problemas que você sente como problemas verdadeiramente importantes, não só objetivamente na história, mas que são importantes para você. Quer dizer, aqueles nos quais você possa assumir uma responsabilidade pessoal. De modo que você trata esses problemas com a seriedade, aquela seriedade feroz com que você trata num problema pessoal. Evitando. Tudo bem, São Paulo. Eu queria que o senhor comentasse o seguinte: o senhor acha que o Brasil corre o risco de se tornar um país rico e ignorante? Já é isto, já é. O Brasil é o país mais ignorante do mundo. Os nossos alunos tiram sempre os últimos lugares nos testes internacionais e a universidade considerada melhor do Brasil, que é a USP, está em 232º lugar na escala das melhores universidades. Quer dizer, tem a universidade da Tailândia, da Zâmbia, da Serra Leoa, que é melhor do que é melhor do Brasil. Outra coisa, veja, a nossa literatura vai fazer mais de 40 anos que o que se escreve no Brasil
não reflete nada, nada, nada da realidade brasileira de hoje. Nada. O pessoal só escreve, sabe o quê? Os nossos escritores estão escrevendo sobre a ditadura militar. É? O que tem de livro, de choradeira sobre a ditadura militar, que aqueles assassinos, vagabundos que foram assassinados por sua vez, estão todos chorando, né? Os amigos dele estão todos chorando. É só disso que se escreve. Nada do que está acontecendo no Brasil, essa invasão do narcotraficante, a parceria PT-FARC, tá certo? O mensalão, nada disso vira literatura. Não há mais literatura no Brasil, é um país sem literatura nenhuma. Isso nunca aconteceu na história humana. Quer dizer, literatura no Brasil é o Paulo Coelho. Se ele é o Paulo Coelho inteiro, o que o Paulo Coelho tem a ver com a realidade do que se passa no Brasil? Nada, é só a historinha que ele tirou do Oriente, que ele se inspirou num guru da Índia. Não tem nada que ver com a realidade brasileira, nada, nada, nada. E isso é o que o escritor típico, representativo do Brasil de hoje. Então a literatura acabou, gente. Então é um sinal de alienação total. O que está acontecendo no Brasil é muito grave. E, aliás, o Brasil é um país rico? Não, um país onde tem bastante rico. Não é isso? O que não tem aí, velho, o negócio da fome, de fato o brasileiro não passa fome. Há muitos anos não passa fome. Há décadas não passa fome, por quê? Você vai ver pela morte por desnutrição, é uma quantidade irrisória. Então, fome zero, fome já era zero, pô. O brasileiro é o seguinte, falta sapato, falta casa, falta encanamento, água limpa, né? Falta condução, falta segurança, sobretudo, o cara não pode sair na rua que leva um tiro. Falta tudo, menos comida, porra. Então estão lá os brasileiros, né, gordinho, mas de tanga, de pé no chão e levando chumbo, porra. Então, é isso. Você veja, se você pensar a cabeça do Brasil, e você estudar a história da inteligência brasileira, a inteligência, vamos dizer, a classe letrada atuante, aquilo que o Pierre Bourdieu chama as classes falantes, quer dizer, as pessoas que atuam através do conhecimento. Se você pegar a elite letrada do tempo do Império, tá certo? Ela era de nível internacional. Qualquer um daqueles, um Oliveira Lima, um Joaquim Nabuco, tá certo? Era idêntico a qualquer outro, qualquer concorrente americano ou europeu. Isso foi caindo, até um ponto do inimaginável. Né? Quer dizer, a degradação intelectual do Brasil, ela não pode mais ser, não há mais meios de descrevê-la. E outro dia até estava lendo as apostilas daquele pedagogo romeno, Reuven Feuerstein, que é especialista em recuperar a inteligência de meninos retardados mentais. E ele obtém sucesso. Ele pega um sujeito retardadinho mental, daqui a pouco o rapaz está estudando cálculo integral. Realmente ele tem uma técnica fantástica para isso. E ele faz uma lista de 28 deficiências básicas da inteligência humana. Né? E eu fui pegando uma por uma e analisando discursos públicos, tá certo, de intelectuais à luz daquilo. Não estou brincando. Parece cômico, mas não é. Eu estou falando a sério. Ele diz, por exemplo, a incapacidade de você apreender constantes por trás de um fluxo de acontecimentos. Isto no Brasil é quase obrigatório. A incapacidade de você produzir mais de uma hipótese. Você não tem mais de uma hipótese. De cara já aposta numa hipótese, todas as outras não chegou a pensar naquilo. E assim por diante. Então, as 28, eu falei, mas peraí, mas as 28 no Brasil não são deficiências, elas são simplesmente a regra do jogo, é esta. É isso que faz os nossos professores universitários. Eles estão repassando essa deficiência de geração em geração. Isso se tornou inteiramente normal. É por isso que, por exemplo, eu estou escrevendo, porque tenho essa coluna na mídia, vai fazer mais de 10 anos. Eu nunca disse alguma coisa, tá certo, que não fosse respondida com outra completamente diferente. Nunca tocaram no assunto. Nunca. Se eu digo, essa semana, por exemplo, eu estava reclamando, o movimento gay está fazendo um assédio judicial contra o Dom Eugênio Salles. Ela junta 1.000, 2.000, 10.000 pessoas, todo mundo mete processo nele. Eu digo, mas isso aí é uma sacanagem, uma prepotência. O que me responderam?
Ah, homofobia. Espera aí. Quer dizer que se juntasse, digamos, 1000 religiosos para fazer um assédio judicial contra um gay, seria mais decente? É isso que você está querendo dizer? Ou seja, eu não estou discutindo nada de negócio de homossexual, estou falando desse procedimento judicial. Não dá para focar nisso aqui, a pessoa logo muda de assunto. Isto é 100% assim. Nunca houve uma única discussão de alguma coisa que eu dissesse, um único artigo meu, que versasse sobre o mesmo assunto do artigo. Nunca. Então isso já se tornou normal. Então esse é um caso para o Dr. Feuerstein, não para mim. Então, bom, só para você... Isto, quando a gente for parar a cabeça brasileira, eu digo, olha, é assim uma espécie de buraco de tatu, está lá dentro. Nós metemos a cabeça embaixo da terra, cobrimos, tampamos e não queremos saber de coisa nenhuma. Na medida que você faz isto, o que acontece? Você não entende a situação, você não consegue elaborá-la intelectualmente, então você se torna um cara impulsivo, você fica com os nervos à flor da pele, né? E você se sente o tempo todo ofendido, perseguido, magoado, desprezado, humilhado, tá certo? E você começa a protestar. Então, o que se faz no Brasil é só a expressão, vamos dizer, de emoções baixas. Inveja, rancor, suspeita, paranoia, o tempo todo. Então, assim, o país está muito doente. Mas muito doente. Eu acho assim, um país onde, você vê, eu sempre fui respondido, sempre, como se eu fosse um representante de uma organização ultradireitista que está com propostas políticas, etc. Eu digo, mas peraí, mas eu não sou isso, porra. Eu nunca fui, não sou capaz de conceber que eu seja, não sou capaz de conceber eu falando em nome de quem quer que seja, a não ser do meu mesmo. Então, se monta em toda a discussão uma situação fictícia. Você está entendendo? Quer dizer, bom, não tem direita nenhuma falando, nós precisamos de uma direita, de um partido, uma organização de direita riquíssima e perigosa. Quem tem aí na mão? Tem esse tal do Olavo de Carvalho, fica sendo ele. Eu digo, mas isso é muito louco, porra. Aquele negócio, vamos parar de palhaçada? Não pode parar. Então, isso quer dizer que o teatro brasileiro, nós seguimos tanto com esse fingimento, que agora não podemos mais voltar mais atrás. Isso aí, eu tenho um amigo meu que era um gênio da psicologia clínica, ele dizia, neurose é uma mentira esquecida na qual você ainda acredita. Então, aí o Brasil já neurotizou. Nós estamos incapazes de pensar. A nossa única chance é parar para examinar as coisas como são.